das defesas dos acusados de tentativa de golpe de Estado, entre eles o ex-presidente Bolsonaro. Exatamente. O prazo para Bolsonaro acaba hoje. Para outros, acaba amanhã, como, por exemplo, o general Walter Braga Neto, que também pediu uma extensão nesse prazo e foi negado agora há pouco pelo ministro Alexandre de Moraes. Argumentou a mesma resposta dada à defesa de Bolsonaro, que também pediu a extensão ao invés de 15 para 83 dias, que foi o prazo em que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ficou ali com o relatório da Polícia Federal e depois apresentou a denúncia, e foi negado pelo mesmo motivo. O ministro Moraes disse que não há esse prazo de extensão legalmente. O que há na legislação é esse prazo de 15 dias para essas defesas. Até agora não foi apresentada a defesa de Bolsonaro. Ele só informou que vai chegar aqui em Brasília por volta das 19 horas e vai falar com a imprensa no aeroporto, com aquele mesmo discurso de perseguição política. Poucos ainda dos 34 indiciados apresentaram as suas defesas prévias, que depois que elas são apresentadas ao STF, o ministro Moraes encaminha para a PGR, que só vai ter aí 5 dias para analisá-las, e depois a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decide se esses denunciados viram ou não réus. Bom, dos que apresentaram, rapidamente, Marcelo Câmara, que era assessor de Bolsonaro, ele disse que ele negou qualquer tipo de monitoramento ao ministro Alexandre de Moraes e disse que tudo isso era feito apenas com pesquisas no Google e na agenda pública oficial do ministro. E também o Carlos Rocha, que era o presidente do Instituto Voto Legal, negou todas as denúncias que foram apresentadas. Já a defesa de Braga Neto, que deve apresentar até amanhã essa defesa prévia, disse que vai apostar na anulação da delação premiada de Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que fez uma delação comprometedora em relação ao general, que até tramou um plano de morte para o presidente Lula, o vice-Alckmin e também o ministro Moraes. Aliás, hoje o ministro Alexandre de Moraes conduz o inquérito da tentativa de golpe de Estado. Ele arquivou o processo com relação ao governador de Brasília, Raniele. Exatamente, o governador Ibanez Rocha, aqui do Distrito Federal, ele se livrou dessa investigação. A gente lembra até que ele foi afastado por 2 meses do seu cargo aqui no DF por suposto envolvimento no 8 de janeiro. Os materiais que foram apreendidos pela Polícia Federal, computador, HD externo, celulares, eles passaram por perícia e a Polícia Federal não encontrou nenhuma prova consistente contra o governador, apenas registros entre os dias 7 e 8, que ele fez cerca de 36 ligações para autoridades policiais aqui do Distrito Federal, para pedir, inclusive, esse reforço, e também um documento ali solicitando à Força Nacional um reforço aqui na Praça dos Três Poderes. Em depoimento, inclusive, Ibanez disse que seguiu o protocolo de segurança, ele não estava aqui no Brasil, e quando pediu informações à Polícia Militar, a PM daqui do DF disse que as manifestações eram pacíficas. E logo em seguida a gente lembra que ele exonerou, inclusive, o então secretário de Segurança, Anderson Torres, ex-ministro de Bolsonaro, que também foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Portanto, a PGR pediu arquivamento. E agora o ministro Alexandre de Moraes decidiu arquivar e retirar o Ibanez, que foi às redes sociais comemorar. Tem aí a manifestação do governador do Distrito Federal com relação a esse arquivamento. Nós temos aí, Nájila. Olha aí, Ari. Estou muito feliz com essa notícia. Reforço a confiança na justiça. Ela às vezes demora, mas não falha. Sou brasiliense, advogado e primeiro governador nascido em Brasília. Tenho certeza de que sempre cuidei e sempre cuidarei da minha cidade, que tanto amo. Defenderei sempre a democracia. É um momento de extrema felicidade. Agradeço a Deus. Ô, Ari, rapidamente aí. Mas o Moraes não é o malvadão? Ele é o malvadão quando ele concede uma liminar, um mandado de prisão, uma busca e apreensão, quando ele relata uma investigação e aprofunda, mas quando a letra
fria e cega da lei, cumpre apenas o que está determinado, é ele apenas um cumpridor do seu papel. Agora, eu achei a nota do governador Ibanez Rocha muito pouco contundente em relação aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, né? Ele basicamente se restringiu ali a dizer: fui inocentado, a justiça foi feita, nasci aqui em Brasília e defendo Brasília. Defendo Brasília, hein? Defendo Brasília. Achei pouco contundente para alguém que estava sendo acusado de participação no golpismo. Professor Vila, é mais um exemplo de que o STF está no pé das regras e das leis, né? Seguindo formalmente o que tem que ser feito. Exatamente, no campo. Foi uma decisão jurídica, não uma decisão política. Juridicamente, não há nada, segundo tudo que foi exposto, que envolva o governador do Distrito Federal com a tentativa fracassada de golpe de Estado de 8 de janeiro. Politicamente, aí é uma outra coisa. Realmente, que ele não viu a gravidade do momento, pode ser que tenha sido iludido, inclusive, pelos seus auxiliares. Isso é inequívoco. Politicamente, ele foi muito mal, mas muito mal mesmo. E terceira observação, ele não é só governador de Brasília, porque o Distrito Federal é mais que Brasília. Eu acho que é um problema geográfico aí que é sempre bom explicar, e é desagradável que o governador não perceba que, se fosse só Brasília, não existiria o Distrito Federal. Nós nos referimos somente a Brasília. O Distrito Federal é mais que Brasília.